Olá! Iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Podemos aprender muito com o conhecimento transmitido nos mitos. E hoje o nosso tema é justamente o misticismo oculto na mitologia nórdica. E quem está conosco é Sra. Lúcia Rodrigues Alves, que é educadora nas áreas de línguas e literatura e membro da Amorque desde 1983. Confira! Sra. Lúcia, muito obrigada por aceitar o nosso convite e bem-vinda ao programa Presença e Harmonia. Obrigada, Sra. Vivian. Sempre um prazer vir aqui para Curitiba, visitar a grande loja e poder conversar aqui, né, no programa com os telespectadores. Muito obrigada. Sra., por que a mitologia ela atrai tanto o ser humano? Isso é curioso, né? Acho que não há quem diga que não se sente atraído por mitologia, né? Mas eu vejo alguns pontos, assim, que são bastante comuns entre todas as pessoas. Acho que o primeiro deles é de que as mitologias, elas de alguma maneira, por meio das suas histórias, por meio dos seus contos, buscam responder aquelas perguntas essenciais que todo ser humano faz, né? E daí o seu lado místico, né? Então, de alguma maneira, as histórias mitológicas vão tentar nos responder aquelas perguntas: o que eu estou fazendo aqui? Por que o mundo teve que ser criado? Como que o mundo é regido, né? Quais são as leis universais que comandam o funcionamento do universo? Então, de uma maneira ou outra, as histórias respondem ou procuram responder essas perguntas. Acho que um exemplo muito claro disso é o próprio Olimpo. Né? Então, quando a gente pensa na figura do Olimpo, né, esse local de sagrado, nos céus, né, que tem um rei, né, que comanda daquele espaço, o mundo dos seres viventes, né, as coisas que acontecem na vida. E esse rei, com seus assessores, né, ele não faz aquilo sozinho. Então ele tem ali os seus deuses de confiança, que o suportam, que dão conselhos. Então, de alguma maneira, isso traz ao humano alguma explicação, né, daquilo que normalmente fica ali perturbando a nossa alma. Acho que o segundo ponto que traz essa grande atração que a gente sente pela mitologia é o fato de que todas as histórias, no fundo, são as nossas histórias. Podem ser histórias dos deuses, dos semideuses, dos humanos, mas todas elas retratam escolhas, né, que mostram a nossa capacidade de livre-arbítrio, a influência, a providência divina interferindo de alguma maneira em nossas vidas, histórias de superação, né, de quando a gente vence alguma grande dificuldade, né, um incrível monstro, um dragão amedrontador, e também fala de perdas, né? Os heróis em geral, mesmo os deuses, eles passam por perdas. Então a gente se vê nessas histórias. E eu ainda pontuaria, Vivi, um terceiro ponto, né, um terceiro aspecto que causa essa grande atração, que é que quando a gente olha para os deuses mitológicos, de qualquer mitologia, seja a egípcia, a grego-romana, a nórdica, a gente vê criaturas que são, de alguma forma, espiritualmente mais elevadas que nós. São deuses, né? Sim. Mas eles têm atributos extremamente humanos, né? Eles não são perfeitos. Muitas são as histórias que contam de momentos que os deuses perdem a cabeça, que agem por impulso, agem na raiva, agem por ciúmes, né? Afrodite, que é lindíssima, vira e mexe, tem uma história que conta de um momento de ciúmes da Afrodite por alguma coisa. Então, quer dizer, quando a gente vê nos deuses esses defeitos humanos, a gente, de alguma forma,
vê neles um espelho de nós mesmos. Mas a gente olha para eles e não vê só defeitos, a gente vê também qualidades, né? A gente vê a capacidade de amar, a misericórdia, a força, né? Nos deuses guerreiros, nos deuses de Marte, né? Como o próprio Thor, que a gente vai falar um pouquinho a respeito. A gente também vê nos deuses qualidades humanas, virtudes humanas. Então, isso do ponto de vista místico tem uma relevância tão interessante, porque a gente percebe, no fundo, uma realidade que nos é contada por meio de historinhas, que dizem que os seres, eles se elevam espiritualmente, né? Mas eles estão em evolução. Então, os próprios deuses mitológicos são seres em aperfeiçoamento. Então, acho que isso traz um grande fascínio por parte de todos nós. Com certeza. E, Sora, você fez agora algumas referências à mitologia grega, romana. E o que te levou a se interessar pela mitologia nórdica? É interessante. A mitologia nórdica, ela tem algumas coisas que a tornam única, sabe? A maioria das mitologias, elas dividem os seres viventes em deuses e humanos. Quando a gente vê, por exemplo, a mitologia greco-romana, ela já vai fazer uma diferença, porque ela vai dividir os seres em deuses, semideuses, que são os filhos dos deuses com os humanos, e os humanos, né? E a maioria dos heróis vão ser forjados justamente nessa linha intermediária que é a dos semideuses. Perseu é um grande exemplo disso, né? Já a mitologia nórdica, ela vai mostrar uma realidade existencial muito mais complexa, porque ela tem os seus deuses que habitam Asgard, né? Ela vai falar dos humanos que habitam Midgard, mas ela vai falar de uma série de outros seres que ela não considera semideuses, simplesmente são seres que habitam a realidade universal, conforme a sua crença, que são bastante curiosos. Então, por exemplo, um desses seres são os Jötuns, né? Que são gigantes e são criaturas até consideradas assim, de pouquíssimo nível de consciência, né? Ainda muito ligados à matéria, às suas necessidades aqui no dia a dia, de comer, de beber, de sobrevivência, né? Aí ele vai falar, e esses seres, os Jötuns, habitam um local destinado a eles. Mas existem outras esferas onde você tem outros seres, que aí são mais conhecidos de nós. Às vezes a gente nem sabe que eles vêm da mitologia nórdica. Por exemplo, os anões. Né? Todo mundo já ouviu falar das histórias dos anões que vão cavar lá nas minas. Tem a própria historinha da Branca de Neve, né? Que traz essa coisa dos anões. Os anões vêm da mitologia nórdica. Do mesmo jeito vêm os gremlins. Né? Que o Spielberg imortalizou, né, na década de 80 com o seu filme sobre os gremlins, que também são seres menos evoluídos, né, um pouco mais evoluídos que os Jötuns, mas que já são um pouco mais adiantados. A gente ainda tem os elfos, que viraram uma coqueluche com a trilogia do Senhor dos Anéis, né? Aqueles seres com as orelhinhas pontudas e tudo mais. E a gente fala, da onde será que o autor... a referência. Da onde vem? Vem da mitologia nórdica. E aí, curioso, né, que ao passo que os Jötuns, por exemplo, numa escala evolutiva, estão abaixo dos seres humanos, os elfos já ficam acima dos seres humanos. Então, quer dizer, quando você olha a realidade universal contida na mitologia nórdica, tem tantos tipos de seres, tem tantas formas de existência. E eu acho que esse é o grande aspecto místico da mitologia nórdica.
quando ele coloca os seres, os Jötuns, os Gremlins, os anões, os seres humanos, os elfos, os deuses, o que ele está mostrando são etapas de evolução da alma vivente, né? Então a gente pode se comportar como elfos, por exemplo, quando a gente realiza um trabalho de cura, né? Quando a gente faz um trabalho de benevolência, a gente pode se comportar como deuses, quando a gente age com misericórdia ou com fortaleza, mas a gente pode se comportar como os Jötuns, pensando só na gente mesmo, né? Então, isso é que me atraiu, assim, porque eu acho que é uma realidade bem mais complexa do que a gente encontra em outras mitologias. E quais são as características da mitologia nórdica? Então, a mitologia nórdica, ela vai estar muito focada na realidade dos nórdicos. Quem eram os nórdicos, né? Eu diria assim, se a gente voltar para a época em que essa mitologia nasceu, nós estamos falando dos vikings. Né? Hoje, os nórdicos são os escandinavos, né? Os povos ali daquela região da Dinamarca, da Suécia, da Islândia, da Finlândia. Então, é uma área bem ali no norte da Europa, muito fria, né? Que passa por invernos extremamente rigorosos, regiões muito altas, né? Então eles têm ali, além do frio natural por estar perto do polo, né? Eles têm o frio pelas altas, pelas altitudes. Então, muitas das histórias e dos conceitos, por exemplo, o conceito da criação que eles têm, fala do frio, do gelo, do inverno, né? Da dificuldade de sobreviver num ambiente tão difícil. Certo. Então, nesse sentido, é que a luta pela vida e a valorização da vida brota em todas as histórias. A gente tem que vencer o meio em que eles vivem. Exatamente. E a gente tem como estabelecer algumas coincidências entre a mitologia grega e a nórdica? Olha, eu vou te falar da coincidência que eu acho mais fundamental. Que é justamente isso que a gente estava comentando, né, do processo de criação da vida. A grande diferença é que a questão do gelo vai aparecer muito forte na mitologia nórdica, mas como é que ela acontece na greco-romana? A história do mundo, né, do universo criado, começa com a derrota de Cronos. Né? Então, Cronos, que é o deus do tempo, né, era um deus que existia apenas no plano da emanação, ou seja, ele existia apenas em forma espiritual. Né? Ele não quer sair desse plano, ele não quer dar o passo em direção à existência. Então, o que ele faz? Cada vez que ele tem um filho, que aí a figura do filho, na verdade, é uma extensão espiritual daquele ser, né? Que dentro da mitologia vai se chamar de filho, o que ele faz? Ele pega aquele filho e engole o filho de volta. Né? Por isso que se conta a história de que Cronos comia os próprios filhos. No fundo é assim, é trazer de volta para mim, eu não quero a pluralidade, eu quero me manter na unidade, então eu engulo de volta os meus filhos. Até que um dia, 3 filhos de Cronos se rebelam. Eles enganam Cronos, então ao invés dele comer os próprios filhos, ele come pedras. E esses 3 deuses, então não engolidos, né, e ansiosos para ir para o mundo manifesto, né, para dar origem à criação, eles derrotam Cronos, né, o primeiro titã, né, um dos mais poderosos, e eles aprisionam Cronos. Quem eram esses deuses? Eram Zeus, Hades e Poseidon. Né? E a partir daí o mundo é criado. Então é muito curioso porque esse mundo, ele não é só um mundo material. Tanto é que Poseidon vai cuidar dos mares, né? E o nosso planeta é quase que todo feito de mar.
você vai ter Zeus nos céus, né, cuidando de todo o aspecto espiritual e eterno dos processos da vida que acontecem no mundo material. E você vai ter Hades, né, que muitas vezes é colocado como um deus do mal, mas não é bem assim, né? Ele vai para o submundo, né? O mundo de almas desencarnadas, almas que ainda precisam passar por iniciações, por provações, né? Depois a gente vai deturpar essa ideia dizendo que é o inferno, Sim. né? Mas enfim, ele vai para esse submundo que é também uma instância espiritual. Então, essa é a história greco-romana. Como é que isso se dá na mitologia nórdica? Cronos é descrito, e veja bem, eles não se conversavam. Não tinha WhatsApp naquela época, né? Não tinha internet. Então é curioso que vê que essa grande coincidência é porque de alguma forma o humano tira essa história do seu inconsciente coletivo, né? Então Cronos ele vai ser substituído por um outro deus, um deus de gelo, chamado Ymir, né? E Ymir, ele também vive num plano de não existência. Porque o gelo, ele só mantém a vida, mas ela fica dormente. Então, se você colocar uma semente dentro de uma pedra de gelo, ela fica ali. O gelo não mata a vida da semente, mas ela fica ali adormecida, né, num estado de não existência. Ele emana o que eles chamam de família, né, de filhos e tudo mais, mas ainda neste plano de não existência. Então ele vai emanar um filho que eles chamam de Bor, e este filho tem 3 filhos. Cria-se a tríade. Certo. Né? Então, como na mitologia greco-romana você vai ter Zeus, Hades e Poseidon, na mitologia nórdica você vai ter Vili, Odin e Vé. E esses 3, essa tríade consegue, por serem 3, ter a força de derrotar Ymir. Agora, óbvio que na mitologia nórdica tudo é mais sangrento, né? Os vikings eram grandes guerreiros, a guerra... Faz parte do cotidiano, Exatamente. Né? Então, eles matam Ymir, eles não aprisionam, eles realmente matam. E do sangue de Ymir, e aí é curioso que até a história do nosso planeta foi muito nessa direção. A gente teve as grandes geleiras e depois essas geleiras, né, elas foram se aquecendo e aí veio a água primordial que deu origem a tudo. Então eles contavam isso para suas crianças, né, que do sangue de Ymir brotou tudo. E daí nasceu a árvore da vida. E é esta árvore que contém todos os mundos para todos esses seres que a gente conversou um pouquinho. Então é uma história muito parecida com a história greco-romana, né? Acho que nessa direção, acho que é a maior coincidência que a gente tem entre as duas mitologias. E pensando nessa coincidência, principalmente entre Odin e Zeus, eles seriam equivalentes, então? De uma certa forma, sim, né? Você tem Zeus comandando o Olimpo, da mesma forma que você vai ter Odin comandando Asgard, né? E eles são realmente supremos e detentores das decisões. Agora, tem uma diferença fundamental entre eles. Zeus, como todos os deuses da mitologia greco-romana, é eterno. Agora, os deuses da mitologia nórdica não são eternos. E é nesse sentido que a mitologia nórdica vai deixando a gente cada vez mais um grande paradoxo, né? Então, um deus nórdico, ele vai viver de 6 a 9 mil anos, o que para nós humanos parece uma eternidade. Né? Mas eles morrem. Depois de um tempo, o que acontece é que eles são tão elevados espiritualmente que a longevidade tem outro patamar. Então, o que isso interfere na vida de Odin? Ele sabe que ele não é eterno, então ele precisa preparar o seu sucessor, que é Thor, o filho desejado, querido, amado, mas imperfeito.
que precisa evoluir. Então tem uma abordagem tão mística e que mostra de maneira tão clara a relação desse Deus Pai que tem um filho, como o Deus Pai que nós acreditamos, que nos tem como filhos. Sim. E que nós precisamos ser aperfeiçoados por esse Deus Pai, né? Então, é interessante porque aí a gente se sente no lugar do próprio Thor, que tem inúmeras qualidades, mas inúmeras imperfeições também, né? Certo. Então, eu acho que nesse ponto, Odin, ele é incrível, né? Porque ele tem uma grande tarefa pela frente. Ensinar o filho. Ensinar o filho, aperfeiçoar, fazer com que o filho evolua na sua senda de iluminação. Então, com a popularização dos filmes da Marvel, o mais conhecido nórdico é justamente o Thor, o filho de Odin, né? Então, ele é o mais importante, ou que simbolismos, né? A gente olhando por esse olhar do misticismo, o Thor pode nos trazer. Olha só, Vivian, o Thor virou o popstar, né? Ele virou a grande coqueluche por conta dos filmes, né? Sim. Mas ele já era bastante famoso, porque lá para a década de 80 você tem a grande popularização dos livros de história em quadrinhos, da própria Marvel, onde o Thor vai aparecer muito fortemente. Ele é sim um deus muito importante, né? Poucas pessoas sabem que um dos dias da semana é dedicado a ele, né, que é a quinta-feira. Quinta-feira, que curiosamente é o dia para os Rosacruzes, que a gente se dedica ao trabalho espiritual, né? Quinta-feira em inglês é Thursday, da onde vem esse Thursday? É o Thor Day, né? Então é o dia de Thor. Então, quer dizer, ele tem um dia da semana dedicado a ele, né? Ele é um deus de grande força, né? Ele é o deus do trovão, dos relâmpagos, dos raios, das tempestades. E assim, qual é a principal característica de Thor? É essa força. Ele é um deus guerreiro, ele é um deus de luta, né? Ele é um deus jovem. E ele carrega com ele um simbolismo muito interessante, porque toda essa força, toda essa virilidade, né, toda essa predisposição para a luta são, ao mesmo tempo, a grande força de Thor, mas também a sua grande fraqueza. Porque nas histórias você vai ver Thor entrando em várias situações, em várias enrascadas, digamos assim, por excesso de impulsividade, por primeiro agir e depois pensar. Né? Por uma disposição muito forte para sair brigando por tudo. Então é curioso que parece a nossa história. Sim, né? É verdade. Quantas vezes a gente se arrepende de coisas que a gente faz porque a gente agiu por impulso? Isso. Quantas vezes a gente fala, puxa, eu podia ter agido diferente naquela circunstância, né? Eu fui direto para a briga, ao invés de ter procurado alguma forma de concórdia, de entendimento. É verdade. E aí, quando a gente fala na preocupação de Odin, de transformar Thor em rei, eu acho que é esse o grande drama do pai de Thor, é porque com toda essa impulsividade, com toda essa força descontrolada, né, que é característica do trovão, né, dos raios, Sim. ele atinge qualquer coisa. Que a gente não domina, né? Exatamente. Enquanto Odin não ensinar a Thor, enquanto Thor não aprender a dominar a sua própria natureza, ele não pode ser rei. Ele não pode ser coroado. E aí tem o simbolismo da própria coroa, que é muito interessante, né? Porque a coroa, ela é um fogo que sai da nossa cabeça, Sim, né? é Todas as verdade. coroas, elas têm aqueles raiozinhos, o formato da coroa é justamente dessa luz que está em cima de nós. E essa iluminação que Thor precisa conquistar. Então, nesse sentido, ele é um Deus incrível. Bom, e a gente ainda, né, falando ainda do universo também hollywoodiano, a gente tem aí a oposição ao Thor, né, que é o Loki. Então,
há também essa questão da maldade presente também na mitologia? Então, na mitologia nórdica, não. A questão do bem e o mal, ela é muito mais complexa, sabe, do que comparado em outras mitologias. Se a gente pegar, por exemplo, a mitologia egípcia, Sete, que foi quem matou Osíris, ele é um deus do mal, né? Você vê as forças do mal naquela figura mitológica. Na mitologia nórdica, essa questão do bem e o mal é muito mais problemática. E Loki é um exemplo claro disso. O próprio Thor é, mas no Loki isso é mais aparente. Porque o Loki, ele é de fato um Jotun, né? Ele não foi criado de forma adotiva, como se fosse irmão do Thor. Isso é uma licença poética que foi feita, né, pela Marvel e, ok, tem o seu objetivo. Mas, na verdade, o que acontece é que Loki é detentor de uma grande virtude, que é a inteligência. Ele é extremamente astuto e um grande estrategista, né? Eu trouxe uma imagem, depois talvez a produção possa mostrar, que tem a imagem do Loki mais estilizado, mais atual, e a imagem dele num desenho antigo, né? Porque é um conceito de, a gente está falando de histórias de 4.000 anos atrás. Então, Loki é um grande estrategista. Só que nessa astúcia, ele muitas vezes cai na malandragem, né? Ele cai naquilo que é a sua força, igual o Thor, a sua própria força vira a sua própria fraqueza. Então, quando ele faz escolhas ruins, é porque o Loki também está em processo evolutivo, né? E perceba assim, tem, por exemplo, uma história em que o Thor descuidadosamente perde o seu martelo, que é a coisa mais importante que ele tem. E o martelo vai para o poder dos Jotuns, né, que não querem devolvê-lo, lógico, é um objeto de poder. Sim. E é graças ao Loki, e é uma estratégia que o Loki desenrola junto com o Thor, que eles conseguem pegar o martelo de volta. Agora, em contrapartida, você vê, essa é uma história em que a astúcia dele foi usada para o bem. Sim. Tem uma outra história em que ele, por ciúmes de um outro deus, um deus chamado Balder, ele cria uma flecha que engana todo mundo e que depois, sem querer, acaba atingindo e matando esse deus. Então, e aí ele se arrepende terrivelmente, ele é punido, ele é colocado sob 2 pedras, amarrado nas pedras com uma serpente em cima dele, que vai jogando seu veneno em cima do peito do Loki. Que, na verdade, é uma representação do remorso que o Loki sente por aquilo que ele fez. Então, essa questão do bem e do mal é muito mais interessante, complexa e profunda na mitologia nórdica, porque como todos os seres estão em processo evolutivo, né, numa jornada de aperfeiçoamento, essa questão do bem e do mal, ela é vista como algo mais difícil de avaliar do que algo simples que você divide. Esse é bem e esse é mal. Sim. Bom, você comentou quando deu origem ao universo, segundo a mitologia nórdica, da existência de uma árvore, né? Essa árvore, a gente pode equiparar a árvore da vida para os cabalistas? Olha, muita gente já me perguntou isso, tem pessoas que fazem um trabalho enorme tentando fazer paralelos entre essas árvores. Olha, eu te diria que assim, todo conhecimento, ele vem de uma fonte única. Então, existem coincidências. Né? O próprio fato de você dar um nome à realidade universal de árvore da vida já é uma grande coincidência. Né? A outra coincidência que a gente pode ver é que a árvore da vida nórdica, eu trouxe até 2 desenhos para exemplificar, ela também tem esferas, do mesmo jeito que a árvore cabalística vai ter esferas que são as Sefirot. Né? Essas esferas, na árvore da vida nórdica, elas vão dar lar àqueles seres, aos Jotuns, aos anões, aos elfos, mas também tem esferas, e aí acho que aqui é a grande coincidência, que são pura energia.
Então tem duas esferas que são Niflheim e Muspelheim. Todos os nomes são facílimos de pronunciar, né? Que são das línguas escandinavas. Niflheim é a terra do frio e Muspelheim a esfera do calor, né? E são esferas de pura energia, como a gente vai ter também na árvore da vida da Cabala judaica cristã, algumas esferas que são muito mais energéticas no alto da árvore do que as mais densas no fim da árvore. Outra coisa interessante é que você tem também a terra dos homens, né, que é Midgard, que é o meio do jardim. E aí, olha que curioso, na nossa história a gente também fala que o homem nasceu num jardim, o jardim do Éden, né? E então, a morada dos homens é num jardim. E este jardim, tal qual Malkuth, né, que é a esfera de número 10, onde seria o nosso planeta, né, a esfera lá embaixo, no pilar do meio, Midgard também está no meio da árvore e ali bem na parte de baixo do tronco. Certo. Então, existem algumas correlações, sim. Algumas leituras que é possível aí fazer. Cabe cada um chegar às suas conclusões. Com certeza. E como os vikings pensavam o fim da história, né? Uma vez que a visão deles era justamente de que os deuses não são eternos. Eles falavam do Ragnarok, né? Que aí, de novo, curiosamente, parece que os vikings tinham internet e falavam com outras tradições. Outras tradições, todas elas têm algum tipo de apocalipse, dia do juízo final. Eles também têm, que é esse Ragnarok, que é a grande batalha, a grande luta, né? Então existe essa profecia desse dia chegar. Então tudo que acontece, todas as batalhas que os deuses travam, todo o trabalho com os humanos, todas as histórias desta mitologia vão em função de nos preparar para o Ragnarok, para essa grande batalha. E é uma batalha espiritual, é uma batalha interior, né? De acordo com as lendas nórdicas, depois dessa batalha, a árvore da vida não teria mais razão de ser. Que é algo que a gente fala também muito nos estudos esotéricos, nos estudos místicos, né? Da necessidade do mundo material apenas enquanto somos imperfeitos. A partir do momento que todos os seres viventes estiverem aperfeiçoados, nós também retornaremos à nossa unidade original, né? Então os nórdicos também acreditavam nisso. Olha que interessante, né? Que nessa luta, no fundo, todos sairiam vencedores, porque a árvore da vida deixaria de ter necessidade de existir. Tudo que existiria seria um de seus planos, que eles chamam de Vanaheim, né? Que é a terra da plenitude, que é a terra onde a existência ela se dá totalmente fora do mundo e das necessidades da matéria. Certo, Soror Lúcia, muito obrigada por essa fascinante aula, né? Imagina, eu que agradeço. E espero que com certeza agora em 2017 a Soror retorne para conversar conosco sobre outros assuntos. Com certeza, convite aceito, muito obrigada. Eu que agradeço. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, o presenceharmonia@morque.org.br, afinal construímos o nosso programa com as suas sugestões. Agradecemos a sua participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!